Elementares deste mundo não em Cristo, então quando a gente lê o primeiro, aí a gente às vezes tem essa interpretação, né? Então a religião, ela diz para a gente excluir o mundo e não estar nele. E aí vem o outro verso e complementa e diz que não. Nós precisamos estar no mundo, mas entendendo o mundo como Deus entende, com imparcialidade. Vou comentar, né? Ninguém comenta, que silêncio, gente. Mas eu vou comentar. Então deixa eu voltar. Hã? Como é que volta? É só... Ele nunca funcionou comigo, vocês notaram no outro dia, ele também não queria funcionar. É, tá vendo? Isso. Pronto. Eu achei bem interessante essa questão da separação. A gente escolheu esse tema de propósito, né? Colocar o tema separação, porque a gente fala muito que ser santo é ser separado, né? E aí, nós nos entendemos como separados por Deus para uma vida diferente da vida do mundo, né? Só que quando é que a separação se torna exclusão? Quando é que, porque eu sou separado, eu excluo todo mundo que não é separado junto comigo, né? Qual critério que se usa, né? E aí uma coisa interessante é que a Bíblia sempre fala para a gente não amar o mundo e as coisas que há no mundo. E a gente acaba confundindo e entendendo que não é para amar as pessoas que há no mundo, né? Porque eu não posso amar o mundo, então... Como eu vou amar uma pessoa que é totalmente mundana e diferente de mim? Porque Deus disse para eu não amar o mundo, né? Então, eu enxergo o mundo naquela pessoa, eu deixo de amar ela junto, né? Vai tudo no mesmo pacote, né? E aí essa é a diferença entre separação e exclusão. É você saber como não amar o mundo e ainda assim amar as pessoas que estão no mundo junto com você. É a velha história do sal, né? O sal não tem como salgar separado. Então, o conceito bíblico de separação é uma separação de modo de vida. Como eu vivo revela o quanto eu sou separado por Deus. Mas eu não posso me excluir ou excluir outras pessoas do convívio comigo, porque eu acho que elas pecam mais do que eu, então elas não merecem a minha presença santa, né? Não, e a gente ainda encontra embasamento bíblico para defender essa tese. E muitas pessoas se apoiam em Salmo 1, verso 1, que diz o quê? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente toma isso como não fazer parte da companhia daqueles que, segundo nós, são pecadores. E aí eu lhes pergunto, e nós não pecamos, não? Só que aí tem uma diferença. O pecado que nós encontramos no outro, o pecado que nós julgamos neles, que os afastam de nós, o pecado deles que nós dizemos, não, eu não posso me sentar com fulano porque ele peca. A questão é que o pecado dele é revelado. O pecado dele é visível para as pessoas. Só que a safadeza que eu faço escondido, ninguém vê. Então ninguém se afasta de mim. Então a questão é a percepção de pecado. A gente se afasta daqueles que nós vemos o pecado visível. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores porque simplesmente nós vemos o pecado do outro. Mas o nosso pecado fica guardadinho, a gente passa batido, né? Todo mundo bonitinho, com a capinha de cristão.
Alguém mais? Vocês, falem. Todo mundo ri? Roberta, dê sua contribuição. Exatamente. E quando nós vemos o método de Cristo, nós vemos que o método de Cristo não era um método de púlpito. Ele não estava num pedestal dizendo assim, olha, vocês estão errados, vocês estão pecando, e vocês precisavam não. O método de Cristo era um método puramente relacional. Ele se relacionava com as pessoas e dentro do relacionamento que ele nutria com as pessoas, os pecados eram revelados e eles eram chamados a abandonar os pecados. No episódio de Maria Madalena, diz assim, olha, está vendo os teus acusadores? Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Então vai e não peques mais. Então a questão do relacionamento, ela tem muito mais poder de conversão do que uma crítica atirada. Assim, olha, você está em pecado. Você precisa se converter, senão você vai para o inferno. Quando o Senhor voltar, você não vai para o céu. Então, a questão do relacionamento é um método de Cristo. O relacionamento serve justamente para isso, para quebrar barreiras e para levar a uma conversão que de outra forma não seria alcançada. Exatamente. A separação aí também, a gente tem que se separar do pecado e do hábito que os pecadores têm. Não nos isolarmos dos pecadores. E o que a maioria faz é ficar isolado dos pecadores, não ter contato, aí não tem um relacionamento. Então você tem que se relacionar com eles com a intenção de levar a mensagem. Então eu vou ali visitar fulano, eu vou estar ali com ele, mas com a intenção de levar a mensagem. Porque é impossível em qualquer pessoa se isolar do ímpio, do pecador. Porque no trabalho tem pessoas cristãos, não cristãos, na feira, no mercado. Aonde você for, eles estão lá. O que a Bíblia diz? Que devemos se separar. E estar separado é separado do hábito que eles cometem, do pecado e de todo aquele processo que a gente já conhece do pecado. Então eu me separo do pecado, do hábito deles, mas eu me aproximo deles com a intenção de levar a mensagem, de dar o meu exemplo, de mostrar, entendeu? A minha atitude. Às vezes na escola, na faculdade, onde você estiver, num ambiente de trabalho, está todo mundo lá falando uma coisa que você sabe que o cristão não deve participar, você tem que estar isolado daquele momento. Mas em outro momento que eles estão conversando algum assunto, você deve entrar para levar a palavra de Deus. Então tudo que as pessoas estão comentando, você pode chegar com a palavra de Deus. Estão falando de crise, você fala da palavra de Deus. Estão falando, então a violência é o motivo de você entrar naquele assunto e estar ali no meio e falar da palavra de Deus, mostrar que vai chegar um fim em todo esse processo. Só que o que a gente faz? A gente deixa eles de um lado, fica isolado, passamos a vida inteira trabalhando, trabalha de um lado, aqui do outro, nunca fala de Deus, porque eu tenho que estar separado, porque eu sou um cristão. Então está ele aqui, se perdendo do meu lado, e eu todo dia com ele, trabalhando 8 horas por dia, ou até na faculdade, estudando, qualquer área ali, com ele do lado, e não falo nada porque eu tenho que me separar do pecado. Então Cristo não disse para a gente ficar isolado do pecador, mas não participar dos hábitos de pecado dele, mas eu tenho que me relacionar com ele para mostrar a ele outro caminho. Nesse sentido. Eu vou ler um verso lá em Atos, capítulo 10, versículo 34. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo.
E aí, no nosso próximo tópico, né, vou trazer algumas definições de preconceito, porque a gente trouxe o tema a separação para tratar do assunto preconceito, né? E aí, algumas definições de preconceito, que é uma consequência da compreensão de separação como exclusão, né? Se eu tenho a compreensão bíblica de separação, eu vou conseguir me relacionar com as pessoas, como o pastor falou, e levar a mensagem para elas, mesmo que eu não participe dos hábitos delas. Mas se eu tenho uma concepção de separação como exclusão, que eu tenho que estar isolado, uma das consequências dessa concepção é o preconceito. E aí a definição de preconceito no dicionário online, que é mais democrático, né? Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Eu achei muito interessante essa definição do dicionário. Não é minha, tá? Mas vejam como ela se torna, assim, democrática, né? Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Ou seja, o que eu penso de o Ingrid e o que eu sinto sobre o Ingrid, sem refletir antes, por essa definição, pode ser considerado preconceito. Pode falar, Arthur. Exatamente. E aí a segunda definição diz assim: sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta, é para ser imposta, tá? Ou imposta pelo meio, intolerância, né? Então, nessa definição aqui, ele está dizendo o quê? Eu pego uma experiência pessoal, ou seja, eu passei por uma coisa, ou eu vi uma pessoa passando por aquilo, ou a sociedade me diz que aquela pessoa passou por aquilo. Aí eu pego isso que eu sei e generalizo. Eu digo que todas as pessoas daquele jeito vão passar por aquilo. Então, tipo, o Ingrid é mulher, por exemplo. Então, eu conheço o Ingrid e eu sei que ela cozinha muito bem. Digamos. Aí... Vamos supor. Vamos supor. Aí eu vou e... eu conheço o Ingrid, né? Ela cozinha muito bem. Então, toda mulher cozinha muito bem. Isso é uma generalização de uma experiência pessoal. Mas aí o preconceito vem quando eu tenho um sentimento hostil por Anália, porque ela é mulher, por uma coisa que eu vi que o Ingrid fez de errado. Então, se o Ingrid, que é mulher, errou comigo, eu vou sentir hostilidade por Anália, porque ela é mulher e toda mulher vai fazer a mesma coisa que o Ingrid fez comigo. Então, essa é basicamente como funciona a segunda definição. E aí, é importante nós sermos honestos com nós mesmos. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente não é preconceituoso. Mas quando aquela pessoa com aquela característica passa por a gente sente um sentimento hostil por ela, sem nem conhecê-la. A gente sente raiva, a gente sente incômodo, a gente sente uma repulsa, sem nem conhecer quem é aquela pessoa. Ou medo. Será que eu vejo uma pessoa e porque ela tem certa cor de pele, eu já sinto medo, sem ela ter dado nenhum sinal de que ela ia fazer nada de mal comigo? Então, a forma como a gente sente em relação às pessoas, sem conhecê-las, revela muito sobre o preconceito que a gente tem ou não tem, de acordo com essas definições. Aí o nome desse preconceito é xenofobia, né?
E aí, falando sobre a primeira definição, né, diz assim, né? Sentimento concebido sem exame crítico. Se dissesse só sentimento concebido sem exame qualquer, já abargaria a maior parte dos preconceitos, porque qualquer exame que a gente faz na pessoa em uma determinada situação, a gente já pensa e já cria um conceito sobre aquilo. Quem dirá um exame crítico? E aí, se a gente traz para o lado bíblico, a gente vê que a palavra de Deus que sabe que aquele que conhece o coração humano é apenas Deus. Então, o único que é digno de fazer um exame crítico a ponto de fato conhecer o coração humano é Deus. Então, só Ele que vai poder ter, de fato, o julgamento certo, né? De quem está errado e de quem está certo. Exatamente isso aí, por isso que a gente não podemos, né, criticar as pessoas, nem julgar as pessoas. Aí Cristo disse, não devemos julgar porque a gente não tem como fazer um exame crítico da pessoa, né? E conhecer a pessoa antes. Só que a gente já olha na aparência e já começa a julgar, já criticar as pessoas sem conhecer, né? Então primeiro você tem que conhecer, examinar, saber tudo direitinho para depois você formar a sua opinião, né? Não, como disse lá Natanael, na hora que viu, disse, veio de lá, não presta. Então você nem sabe, como é que você já sabe que não presta? Então como é que você sabe que aquela pessoa é daquele jeito se você não teve um contato com ela, não se relacionou, não conheceu, não fez pergunta para ela, eu acho isso, como é que é? Para entender aquela pessoa, entender aquela ideia que aquela pessoa está trazendo. Porque às vezes você critica a pessoa e critica a ideia, né? Primeiro você tem que estudar, conhecer, saber tudo, para depois criticar. Como diz aqui, tem que ter um exame crítico, né? É um exame bem rigoroso. Que a pessoa é egoísta. Que a pessoa é egoísta. Você não pode achar que ela é egoísta. Não, aí você está tendo a confirmação daquilo que a pessoa é. Então, não, você foi analisando e foi vendo várias atitudes egoístas, né, que aconteceu. Então, é a sua concepção. Mas aí o que um cristão deve fazer nesse momento? Ele deve ir até aquela pessoa, conversar e ver por quê. Não, aí não, né? Eu tenho percebido que você é egoísta. Aí você destrói. E aí conversar com ela, aquela atitude e tal. Depende da atitude, né? Do momento. Porque você fez assim e tal, você não poderia ter feito assim. Então você depende da pessoa também, da intimidade que você tem. Mas qual é a ideia? Se o cristão percebeu essas atitudes, que a gente percebe com o relacionamento, com a convivência, você vai percebendo algumas características das pessoas, né? O egoísta, qualquer outra ali. Então a ideia é você até aquela pessoa, orar, conversar com ela e tentar ajudar aquela pessoa. Não ficar, eu entendi que a Anália agora é, um exemplo, é egoísta. E eu começo, tu viu que a Anália é egoísta? Tu viu que ela fez isso? Rapaz, ela estava com isso aqui, ela estava comendo alguma coisa, comeu sozinho, não deu para ninguém. Tu viu que a atitude é egoísta? Aí eu vou para a Bia, aí vou para a Eric, e sai falando, e nada de chegar para a pessoa. Aí eu chego, se for um exemplo isso, você estava comendo alguma coisa e todo mundo ficou olhando, não compartilhou, eu posso chegar, eita, Nália, que bolo gostoso você estava comendo, eu queria um pedacinho dele, mas você comeu, você, eita, poxa, nem percebi, talvez você estava pensando em outra coisa e foi fazendo aquilo, e eu percebi que é egoísta, mas talvez não foi, então tem que conversar, então eu tenho que chegar para você, não chegar para ele, e viu que Eric é assim, viu que Beatriz fez isso, então você vai perceber isso, a atitude das pessoas. Exatamente, mas tem que ir aquela pessoa e ajudar ela, orar por ela, a atitude do cristão, e chegar até ela. Se você não tem tanta intimidade para chegar até ela, a ideia é você só orar e ver se Deus dá a possibilidade de chegar até ela. Mas se não consigo, eu não tenho muita intimidade com fulano, ora para que Deus mude isso. Senhor, eu estou percebendo isso de fulano, ele tem essa atitude, então me ajuda ela, ou colocar alguém que possa ajudar aquela pessoa e orar por ela, mas não ficar falando para o outro, não, mas eu vi, mas ele é assim, porque eu vi, eu tenho prova, sim, mas isso vai agregar em que na vida da outra pessoa? Você comentar com outro, contar o relato e dizer eu vi, eu sei que fulano é desse jeito,
A pessoa vai continuar do mesmo jeito e, ao contrário, você vai levar má impressão para outras pessoas que talvez outros não viram. E mesmo que a pessoa seja, entendeu? Estou dizendo que ela é egoísta, mas talvez Nicolas não percebeu, só eu que percebi. Por que eu vou passar para Nicolas, passar para Beatriz? Então, que papel de cristão estou sendo? Então, tem que chegar para ela. Se eu não tenho intimidade com ela, o que é que eu tenho que fazer? Orar. Orar e pedir para que Deus coloque alguém que transforme o coração dela, porque eu percebi isso e aquilo. Esse é o papel do cristão, né? Mas a gente vai sempre ver as falhas de caráter um do outro, principalmente com o relacionamento, né? Mas isso não justifica você sair espalhando. Se a gente agir assim, a gente pode até não estar tendo o egoísmo que ela tem, por exemplo. Mas está sendo porque Exatamente, está caindo em outro erro. não está tendo equilíbrio. E às vezes é só uma impressão, né? É só uma impressão. Então eu já vi pessoas dizer assim, rapaz, eu pensava que você era assim, e desenhou, fez todo um processo, né? Todo um desenho de todo como era. Depois disse, não, mas agora eu vi que você não é. Então as impressões que ela foi tendo na distância, sem um relacionamento próximo, foi tendo várias confirmações. E na visão dela, ela é assim. Mas quando se relacionou, percebeu que não era. Eu acho que todo mundo já teve alguém assim, que você, de longe, e você viu várias características e disse, aquela pessoa é assim, mas quando você se aproxima, você diz, rapaz, eu pensei que tu era assim, mas agora eu estou vendo, vocês já tiveram isso, estou vendo que você é diferente. Alguém já teve essa impressão de alguma pessoa? Então, todo mundo. Então, isso é uma prova que nós não podemos ter o preconceito e já ter uma análise daquela pessoa e dizer, fulano é assim, porque só Deus sabe quem é cada um de nós. Como disse Eric, né? Só ele que sabe o íntimo e tal, ele que está vendo todo o processo lá e não consegue saber quem de fato é a pessoa, né? E assim, acho que nessa situação em que você conhece, se relaciona com a pessoa e você enxerga as atitudes dela, tem uma interpretação dessa atitude, né? É mais importante o que você faz com isso, né? Que é o que o pastor falou. O que você faz com isso, né? Você usa isso contra a pessoa? Você usa isso para se afastar da pessoa? Você pode usar isso para se proteger da pessoa, claro, porque se eu percebo que alguém é falso e conta a vida de todo mundo, eu não vou contar meu segredo para ela. Mas eu excluo ela por isso, eu trato ela mal por isso, eu me torno hostil com ela por isso, né? E quando eu sou egoísta, eu quero que as pessoas me tratem de forma hostil. Então, mesmo quando a gente conhece, mesmo quando a gente vê a atitude da pessoa confirmando nossa interpretação sobre ela, é muito mais importante o que a gente faz com isso do que o fato dela ser ou não, sabe? E assim, nós somos de momentos, né? E nós não podemos definir quem nós somos pelo momento. Entendeu? Não sei se deu para vocês compreenderem. Em alguns momentos você vai ter uma atitude, as pessoas que te viram naquele momento vão dizer, fulano é isso. Mas ali foi o momento. Às vezes você é ignorante, rapaz, como fulano é ignorante. O cara é ignorante demais, o cara é muito isso, mas você não sabe o que a pessoa está passando. Então, aquele momento não define quem ela é. A essência da pessoa, eu sou ignorante. Não, foi o momento. Mas é toda hora, eu já vi umas 4 vezes ele assim. Mas você não sabe o que ele está passando, aqueles são momentos. Então, os momentos não definem quem nós somos. A gente trouxe aqui, a gente colocou um formulário para os jovens responderem, e a gente tirou uma dessas, fazerem perguntas, na verdade, ou comentários, e a gente tirou uma dessas respostas e trouxe aqui, e a gente vai deixar um pouco no ar e vai debatendo durante o programa. Um jovem perguntou assim, pode um mentiroso fazer parte da igreja? Pode um homossexual fazer parte da igreja? A igreja acolhe o mentiroso e o homossexual. Até quando vamos justificar nossos preconceitos com a lei de Deus? Quando vamos começar a perceber, né, a considerar os nossos pecados iguais aos de todo mundo? E aí, Eduardo vai ler um verso, Nicolas vai falar um pouco sobre os tipos de preconceito. Então, acho que ao longo do programa, de pouquinho em pouquinho, a gente vai respondendo esses questionamentos. São todos de um jovem só. Teve outra pergunta que não deu tempo de colocar ali, mas aí eu vou ler ela. Tendo Cristo andado com todo tipo de marginalizados, teria ele evitado andar
ou estar na presença dos marginalizados dos dias atuais, ou seja, comunidade LGBTQ, moradores de rua, drogados e qualquer pessoa que não se enquadre no padrão estabelecido pela Igreja, estamos nós representando a Cristo nesse sentido? Nesse sentido, a gente não vai responder essas perguntas agora, a gente vai respondendo durante. Eu vou ler um verso que está lá em Gálatas. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Bom, a gente vai entrar agora para falar um pouquinho sobre os tipos de preconceitos que existem. Existem diversos tipos de preconceitos e tem preconceito para tudo, certo? A gente vai falar aqui dos principais e dos que acontecem com mais frequência, especialmente quando a gente está falando de igreja, certo? Vocês já podem até imaginar alguns quais são. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta. Não sei se já está aparecendo aí, mas é bom que não apareça, não. Já a gente passa. Quem aqui se considera preconceituoso? Eu queria que levantasse a mão. É o meu papel, normalmente. Normalmente esse é o meu papel. Sim. Ó, eu vou fazer assim, eu vou começar levantando a mão. Quem se acha preconceituoso, levante a mão. Quem não levantou a mão, ou se ficou alguém que não levantou a mão, que eu não sei, que eu não vi, todos, certo? A gente vai ver algumas frases que às vezes a gente fala sem perceber e que são preconceituosas. E aí a gente vai destrinchando vários tipos de preconceitos, né? Passa. A primeira frase dessas é a seguinte: mulher tem que se dar ao respeito. Quem já falou isso? Pois é. Pois é. Não sei de não. Coloquei outra aqui, né? Mulher ao volante, perigo constante. E aí, essas frases... Hoje. Oi? Tem outra frase que é mais forte, né? Lugar de mulher na cozinha, né? As pessoas sempre dizem isso quando, então, é um preconceito muito forte, né? E aí, esse preconceito, como o Arthur bem disse, né? É o famoso machismo, certo? E aí vamos ver outras, né? Essa diz assim, ó. Ela é bonita de rosto. E aí, quem já disse isso? Os meninos ali atrás. Ou então o contrário, né? Ela é bonita de corpo. E aí, normalmente, quando a gente traz essa ideia de que uma pessoa é bonita só de rosto, é porque o corpo dela não é no padrão ou não é no formato que eu queria que fosse. E aí entra o preconceito conhecido como gordofobia, normalmente. Certo? E aí, vamos lá, vamos seguir. Quem já disse a seguinte frase? Pode ser gay, mas não precisa beijar em público. E aí? Quem já pensou nisso? Ou já falou? Quem já falou, não sou preconceituoso, eu tenho até um amigo que é gay? E aí, esse preconceito é o preconceito da homofobia, né? Vamos para outro. Que morena da cor do pecado. Quem já falou isso? Ou que moreno da cor do pecado? E aí, atribuir uma coloração escura, né, mais escura, ao pecado. E aí, como na outra frase, né, sentiu inveja branca. É o fator de tornar a inveja uma coisa boa, aí a gente coloca a cor branca na inveja, né? Então, peraí. Então, esse é o preconceito do racismo. E aí, Arthur quer fazer um comentário.
Faz sentido, viu? É pesado e, às vezes, a gente pensa que é uma coisa muito distante da gente. Mas eu vou falar assim, um relato pessoal. Depois que eu deixei o cabelo crescer, e aí é um cabelo cacheado, eu acho que num sábado, de 5 a 10 comentários por sábado. Isso falado, fora os que ficaram na mente, que eu não quero nem saber, né? Enfim, e é uma coisa que, assim, é recorrente. Os que falaram comigo, como eu sou, assim, bem... tô nem aí porque o povo está dizendo, eu vou... eu vou dizer só um comentário que não foi comigo, que aí que é com uma pessoa pública, e aí vocês vão entender a noção do sentimento. Todo mundo aqui conhece aquela cantora do Discípulos, Raíssa, né? Aquela que, do trio Discípulos, né? Aquela que canta. E aí, uma pessoa da igreja disse assim, né? Que música tão bonita que esses jovens cantam. É uma pena essa menina ter esse cabelo desse jeito. E aí, qual era o jeito do cabelo dela? O jeito que ela nasceu. Cabelo cacheado? É bonito. É bonito. Ela é uma morena bonita. Tem os elogios também. Né? Então, assim... Mas você vai pregar com esse cabelo? Já me perguntaram se eu ia pregar com esse cabelo. Fazer um transplante capilar. Aí, enfim, né? Vocês... Não, é sério. Tô brincando, não. Aí, no dia, eu disse uma resposta bem legal para o irmão, aí passou. Eu lembro... Pois é. Eu lembro, na faculdade eu tinha um professor que ele dava disciplina, acho que era de biossegurança. Ele é pós-doutor. Ele mora no Recife e ele diz, ele é moreno da cor do pecado. E ele tem, a esposa dele é branca, eu vou colocar as cores, tá? A esposa dele é branca e ele tinha uma menina que ele disse que é a coisa mais linda. Ele mostrou a foto, ele disse assim, olha, certo dia eu saí apressado de casa e a minha esposa não conseguiu levar a nossa filha para a escola. E eu, como ia, eu acho que ele trabalha ele trabalha em algum órgão do Estado, e eu levei a nossa filha para a escola e eu estava lá na frente, segurado na mão dela, aguardando para entrar com ela. Aí um pai de um aluno chegou perto de mim e disse, rapaz, que menina tão bonita. De quem ela é filha? Aí disse, não, é minha filha. Eu disse, não, ela não pode ser sua filha. Ela é muito bonita para ser sua filha. Aí ele disse que respirou assim. Eu disse, E ele disse que na hora não teve resposta. Não tem resposta. Ele respirou fundo, passou-se, ele disse, mas rapaz, o cara que não me conhece, não sabe, não viu a minha esposa, não sabe quem eu sou, me trata como se eu não pudesse gerar uma filha bonita, não sabe que eu tenho, sei lá, sou pós-doutor, e me solta uma dessa, dizendo que eu sou incapaz de gerar uma filha bonita porque eu sou negro, e porque a minha filha é branca e é bonita. A pessoa, o cúmulo do preconceito é algo muito chocante, né? Quando a gente se depara com situações como essas. E se você encontra uma situação dessa que é muito chata, já é difícil de conviver. E sempre de aceitar, né? Agora imagine aquelas pessoas que sofrem preconceito todos os dias da vida. Em várias situações e em várias circunstâncias. Como os homossexuais, por exemplo. Porque é piadinha, é desprezo. Até o olhar, né? Já olha para eles, já meio estranho. Voltando aqui para o que ele falou aqui do professor, que Eric falou, eu estava uma vez com a minha menina Emily, né? A galeguinha. E ela, quando nasceu, a galeguinha, né? Minha menina. Então, quando ela nasceu, ela tinha os olhos azuis, azul bem clarinho o olho dela, e ela bem branquinha mesmo. Aí, a gente estava no Atacadão, lá na Bahia.
E dentro do atacadão, eu fiquei com ela, aquela bebezinha, num bebê conforto, dentro do carrinho do supermercado lá, do atacadão. E minha esposa com Milena fazendo compra, andando. E eu já fiquei na fila para poder adiantar. Enquanto eu estava na fila com ela, ficou um pessoal de um lado olhando e cochichando. E olhando, e eles olhando para mim, olhando para lá, e eu lá, em pé, a menina no carrinho, bem branquinha, eles olhando, aí passava perto, dava uma olhada, voltava e cochichando, e eu lá parado do lado. Aí ficaram um tempão, e eu percebendo, né? Eu no telefone aqui, a menina aqui na fila, e o povo falando, uma família assim do lado, e cochichando, e passando para outra, e olhando, porque eu estava lá em pé com a menina, eu moreno, a menina bem branquinha, do lado. Depois, quando a minha esposa chegou, eles, olha, não sei o que, aí ficaram conversando de novo. Então, assim, aquilo, quando eles olham, que vê diferente. Se eu tivesse no aeroporto, talvez já tivesse a polícia encostado, né? Porque você moreno com a menina branca do olho verde, azul, então, é sua filha, tal, e não sei o que você está com essa menina, já vai em cima. Então, para você ver o preconceito, se andar com a menina daquela no braço, desfilando, a polícia já aborda. Porque como é que pode? Igual ele branco com a menina, se for bebê, acha no aeroporto, acha que você está fugindo, sequestrou, alguma coisa desse tipo. Então, lá no mercado, lá, o pessoal já ficou todo assim, estranho. E é chato, você ficou olhando, depois chegou a minha menina, aí viram que uma era moreninha, né? Puxou o pai, outra branquinha igual a mãe. Não, é verdade. Pastor, e o melhor, é porque os irmãos não estão vendo, o melhor é que os relatos de Arthur, ele faz toda uma interpretação. Ele faz todo um arranjado facial para demonstrar o peso do caso. Eu também, quando criança, sofria muito esse processo também, desse preconceito, né? Então, lá em casa é a família colorida, né? Um preto, um branco, um amarelo, um azul, cada um tem uma cor diferente. Só faltou o azul, mas tem um marrom claro, marrom escuro, tem um branco, tem um vermelho, tem um amarelo, são 5, né? Cada um tem uma cor. Eu tenho um irmão que ele tem o cabelo loiro, então pra você ver, ele é loiro mesmo, a gente chama ele de amarelo, né? Ele é todo amarelo. Desde criança, meu pai disse, esse bichinho é doente, o bichinho é amarelo. Aí cresceu doente, cresceu amarelo, né? E tem um outro que é branco, quando você fala o nome dele, aqui ele fica vermelho. Então, assim, aí cada um tem uma cor diferente. Então, é o mais velho, né? Então, andava meu pai é galego. Ele veio aqui sábado, acho que retrasado, né? Meu pai é galego e minha mãe é morena. Então, eu puxei meu pai. Só que eu andava muito com meu pai, o mais velho. Eu e meu irmão, que tem 1 ano e 5 meses mais velho que eu. Então, um preto e um branco. O pessoal dizia assim, aí que é isso aqui? Não, meu pai dizia, isso aqui é meu filho. Então, meu pai é galego, e o pessoal chama ele de galego. Aí disse, oxe, galego, é um preto e um branco? E esse outro é de quem? Aí meu pai dizia, é do urso. Ele já pegava, quem sabe o que é urso aí já sabe, né? Então ele dizia, não, isso aqui é do urso, vai, e dizia umas coisas com o pessoal. Mas era todo o tempo, ele andava junto, disse, oxe, galego, e um preto e um branco, que negócio é esse? Toda vez que ele dizia que eu era filho dele, o pessoal soltava uma brincadeira, entendeu? Ele dizia, não, é do urso, isso aqui, não sei o que, ele falava. Mas minha mãe é morena e meu pai é galego, então assim, eu sempre andava com meu pai, tinha muito esse preconceito. Isso era todo mundo, todo lugar que chegava, se ele apresentar, o pessoal já olha assim, é meu filho, já fica meio estranho, né? Então isso não é legal, né? Passar por isso. Mas meu pai tirava na brincadeira lá. Eu vou ler um verso lá em 1 Samuel, bem parecido agora com o que a gente estava falando.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não o vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Davi, ele era o menor de todos os homens. Aí, quando entrou o mais velho, tipo, cara alto, bonito. Aí Samuel disse: é esse. Bonitão, alto, forte, é esse. Deixa que não era assim. Por isso que Deus disse isso a Samuel, porque Davi era o menor. Além do mais rude, mas a Bíblia diz que ele era belo. Ele era bonito. E aí a gente vai avançar para esse outro tópico, né? Preconceito justificado por um medo irracional de aceitar o pecado de alguma forma. E isso tem muito a ver com as perguntas que a gente fez antes, né? A pergunta do mentiroso e do homossexual. E aí eu pergunto, vocês acham que teve algum mentiroso que foi batizado nesse tanque? Agora vocês acham que teve algum homossexual? Teve, mas vocês sabem? Vocês sabem quem são? Os mentirosos, vocês conhecem? Às vezes sim, às vezes não. Eu vi uns conhecem aí no meio. Eu acho que ninguém está querendo admitir, viu? O detalhe é que quem se incomoda em saber que ao seu lado está sentado um mentiroso? Ninguém se incomoda. Por quê? Muitas vezes eu sou o mentiroso. Certo? Agora, será que se agora, por aquela porta, entrasse um homossexual e se sentasse para assistir o culto junto conosco, será que nós íamos se sentir do mesmo jeito que a gente se sente como mentiroso assim, sem se importar? Será que a gente não ia olhar para o lado com aquele olhar estranho, como que diz, o que é que tu está fazendo aqui? Não é teu canto. Então, assim, é bem polêmico isso aí, né? Até dá... É complicado. Por isso que a gente chama o pastor. Então, assim... Aí, pastor. Não, vocês podem falar aí Ô, também. pastor, antes do senhor entrar nesse mérito, queria só fazer um adendo, né? No que a gente pensou quando a gente colocou essa frase aí. Gerou até um burburinho, né? O que é que a gente pensou? Eu vou começar a citar nomes, que nem na sala de aula, né? Né, pessoal ali de trás? Dois, o que é que a gente desbravador. pensou quando a gente colocou essa frase aí? Quem quiser falar aí, só pedir que a gente leve o microfone até vocês. Vai. É que eu estou sem querer citar nomes por causa da transmissão. Imagina ficar gravado chamando a atenção de alguém. Mas deixa eu só explicar o que é que a gente pensou com essa frase. É que muitas vezes nós temos um medo muito forte e válido, legítimo, de tolerar o pecado. Então, a gente tem versos bíblicos, a gente tem escritos de Ellen White que nos apontam que nós não podemos ser tolerantes com o pecado. A gente não pode aceitar o pecado, a gente não pode tomar parte nele, né? E aí a gente tem tanto medo, mas tanto medo de fazer isso, que a gente acaba, como uma forma de se defender do pecado, a gente acaba excluindo totalmente a pessoa junto com o pecado dela. E acaba sendo preconceituoso com aquela pessoa e justificando o nosso preconceito com o argumento de, mas eu não posso tolerar o pecado, né? Então, em vez de não tolerar o pecado, eu acabo não tolerando a pessoa e porque ela está em pecado, e justifico isso ainda dizendo, mas é porque eu não posso tolerar o pecado. Sendo que, como Nicolas disse, nós toleramos pessoas com outros pecados, né? Então, se eu tolero o Ingrid, mesmo ela tendo os pecados dela, por que eu não tolero essa pessoa com esse pecado específico? Entende? Então, a questão não é tolerar o pecado, né? Eu não posso tolerar o pecado,
Mas eu preciso tolerar as pessoas, mesmo com os pecados delas. Porque as pessoas me toleram com os meus pecados, né? E por que é que eu sou melhor do que aquela pessoa? Sem arrependimento, Nenhum. mas se houver arrependimento, Os dois. Eu acho que o que a gente pode colocar é assim: os dois estão na mesma posição. Se não houver arrependimento, nem o mentiroso, nem o homossexual. Se houver arrependimento, todos nós, inclusive eu, posso me salvar e chegar ao céu. Mas sem arrependimento, Eu não colocaria só os dois, eu colocaria todos nós. todos nós. Isso mesmo. Porque, como o BR falou, né, os pecadozinhos que os outros não veem, eles são pecados do mesmo jeito, porque para Deus não existe distinção como a gente faz. Não existe escala de pecadinho e pecadão. exatamente. Pecado é pecado. Então, o meu pecado pode me tirar do céu, tanto quanto a pessoa que comete um pecado explícito pode me tirar do céu, sim. Se você morrer cometendo sem ter se arrependido. Deus, para Deus, uma distinção muito errada. Pecado é pecado. Agora, nós é que fazemos. E fazemos grande. Porque somos preconceituosos. Somos mesmo. Agora todo mundo levanta. O cara, veja bem, e aí faz e ainda elogia. O cara tem uma filha de 12 anos. Vai também ter uma filha de 12 anos. Ela é estuprada e morta por 5 marginais. Certo? E ele, tranquilo, sereno, arquiteto, tudo, mata os 5. Mata os 5. Certo? A cidade deles sabe. Casca o pé, pega a família e vai embora. Eu já fiz o que eu quis, vou embora, certo? E aconteceu outro caso na mesma cidade, um cara roubou o patrão, uma soma alta e foi embora também. 20 anos depois, ambos voltam. Aquela criancinha que tinha 6 anos, 8 anos ou 9 anos, 20 anos depois, todos estão vivos. Aí, ô pai, o senhor falou com aquele que é aquele? Ah, meu filho, aquilo é um caba macho. Mas por que, pai? Aquilo é um caba macho. Caba 5 marginais, mataram a filha, para matar a filha dele. Ele matou os 5. Isso é um caba macho. Mas para mim foi mesmo. Aí ele fala com um no outro. Eita, pai, cara, aquilo é um ladrão safado. Ele roubou o patrão dele e 500 mil reais 20 anos atrás. Olha aí. E agora? Para Deus, tanto foi igualzinho. Todos os dois são pecadores. Mas para nós não. Para um, elogiando, ali é macho. Para o outro, acaba safado. Aquele é um ladrão safado. Roubou o patrão. Agora ali é macho. Matou os 5 que matou a filha dele. Não É é? por isso que a gente peca, sempre nos colocamos como juízes. Nós só temos um, só podemos ter um. Eu acho muito interessante aquele filme A Cabana. Muito interessante. Acho estranho alguma apresentação, né? Eu achei estranho quando não entendi, mas depois que eu entendi. E uma das coisas que eu acho muito interessante é quando o camarada tem a oportunidade de ser o juiz. Quando ele tem a oportunidade de fazer o julgamento, e aí ele percebe que não tem condição. Mas o ser humano, na maioria das vezes, não percebe a falta de condição de ser juiz. E aí vamos pesar, vamos julgar, vamos tentar entender e dizer o que está no coração do fulano e ciclano. Deus tem misericórdia de nós. É verdade. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que é um verso polêmico, né? Alguns não gostam de ouvir. Mas aqui diz assim, ó: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados e nem sodomitas. Ou seja,
Então a Bíblia diz que não vos enganeis, porque esse grupo não entrará no reino dos céus. É lógico, se permanecer com esse hábito. Então eles têm que mudar todo o hábito que eles têm e para poder se converter todo o processo ali. Só que nós temos um preconceito tão grande, como veio o polêmica aí do mentiroso e do outro. Se entrar alguém aqui que é mentiroso, entrar na igreja, você sabendo que ele conta várias mentiras, algumas pessoas vão cumprimentar ele. Feliz sábado, boa noite, seja. Mas se entrar alguém afeminado, quem é que vai lá falar com ele? Entendeu? Aí, preconceito, ou seja, falta de preparo da igreja para receber essas pessoas. Então a Bíblia não aceita, nem Deus aceita o pecado deles, mas Deus morreu por ele também. E nós temos que amar essas pessoas. De julgar ele, mas a gente já julga pelo jeito das pessoas. Como ele disse aqui, já entrou no tanque, eu já batizei pessoas afeminadas, já conversei com vários deles, vários. Eu fiquei com um de 8 da noite, ele ficou até 4 e 5 da manhã em casa. Isso de 8 horas da noite, na luta, conversando com ele, chorava, voltava, e conversando, e à noite, passamos a noite toda, 4, 5 da manhã ele foi embora. É uma luta, você não sabe. Entendeu? Então, às vezes a gente olha para a pessoa, já julga, não, mas é isso aqui. Então, nos outros pecados, o cara é mentiroso, você está lá. O cara compra e não paga, você fala com ele normal. Mas se a pessoa tem um jeito, você já fica meio que excluindo. A pessoa se sente no meio excluída. Uma frase que ele me disse: pastor, a igreja está preparada? Ele me perguntou, para receber? Se a igreja souber que eu sou assim, a igreja vai me olhar do jeito que ela me olha hoje? E ele desenvolveu um papel bem fantástico na igreja. Mas ele disse: se a igreja souber que eu tenho essa tendência, como é que eles vão olhar para mim? Então a igreja não está preparada. Então um alerta para todos nós, já que entrou nesse assunto, para a gente estar preparado para entender e olhar que todas as pessoas foram salvas por Cristo. Jesus morreu por todas e todas devem ser acolhidas dentro da igreja, independente do pecado, do hábito que ela tenha. Então o hábito, e se ela vai entrar no reino dos céus ou não, quem vai julgar é Deus. E quem sabe a luta que a pessoa tem para não cometer o ato é Deus. Talvez a pessoa tenha um jeito, vai morrer com um jeito, mas ela está lutando contra o pecado. E aquela pessoa, com certeza, alguns deles vão entrar no reino dos céus, e muitos que se acham que é o machão não vão entrar no reino dos céus por causa do preconceito todo. Então nós temos que aceitar todos e receber todos e estar pronto para isso. Exatamente. Se continuar com o pecado, exatamente. Em Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então todos os mentirosos. Em 22, capítulo 14 também diz isso. Capítulo 15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então tem muitas pessoas que estão na igreja, que guardam o sábado, que estão lá tranquilo, e está aí fazendo todas as igrejas, dependendo da religião, estão lá lendo a Bíblia, mas mente com uma facilidade incrível. Exatamente, está mentindo no negócio, mente para a esposa, diz que está bom, então mente nos negócios, compra o negócio e quando não paga ou atrasa, diz: não, rapaz, aí conta uma historinha, não foi porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas tal dia eu vou aí. Então já é uma mentira. Então conta uma mentira para a esposa, para o marido, um negócio, para os filhos, para a escola, tá o tempo todo mentindo, mas está com a Bíblia debaixo do braço e você olha, não, o cara está tranquilo, mas é um mentiroso. A Bíblia diz que o mentiroso não entrará no reino dos céus. E tem muitos que têm um jeito afeminado, tal, mas está lutando contra o pecado, e Deus sabe a luta dele, e Deus vai olhar a nossa luta e não se a gente não tem pecado, né? Tem algumas pessoas perfeccionistas, principalmente, acham que a gente vai ficar sem pecado. Então Deus está olhando a nossa luta contra aquele pecado, e Cristo é que vai completar isso em nós. Por isso que vem a graça, né, dele imputada, que é ele completar aquilo que a gente não conseguimos. Então ninguém vai conseguir ser perfeito até a volta de Jesus, ninguém. Todos nós vamos ser pecadores, mas Deus está olhando a intenção e a sua luta diária contra o pecado.
Se você está pecando voluntariamente e estou nem aí, vou para o céu desse mesmo jeito, vou fazer qualquer coisa, vou ser mentiroso ou qualquer pecado e vou entrar no céu, se você acha assim, você está sendo enganado, você não vai entrar no reino do céu se você continuar assim. Mas se você está lutando contra a tendência do pecado, seja lá qual for, então, pela graça de Cristo, você vai entrar no reino dos céus. É isso aí, a igreja é um hospital espiritual, né? Onde é que estão os doentes, os pecadores, são tudo aqui. Qual o nosso problema como cristão, como pessoa, como paciente agora desse hospital? É que nós queremos, você entra no hospital hoje, quem é que vai lhe atender? São os pacientes que estão doentes ou o médico? Quem é que lhe atende? Quem é que vai passar a receita, o remédio? É o médico ou é o paciente que estão doentes também? É o médico, né? Você chega no hospital, se o médico não lhe atender bem, você vai dizer, nossa, o médico não me atendeu bem, não é isso? Mas se você entrar no hospital e o cara que está doente lá, oi, morrendo lá, doente, a perna cortada, ele não cumprimentar você, não der uma boa noite, você volta do hospital e diz, eu não entro mais nesse hospital, eu vou continuar doente e vou embora? Quem faz isso? Porque um paciente não falou com você, quem faz isso? Então é onde a gente tem que entender. Se a igreja é um hospital, está todo mundo doente, eu não posso deixar de ir para esse hospital porque um doente não falou comigo. Porque ele é doente. Eu também sou doente. Eu também estou aqui precisando do médico. Quem é o médico? O médico é Cristo. Então ele é que vai trazer a cura para minha doença. Ele que vai curar, ele que vai cuidar de mim. Então ele, que também está doente, ele vai ser curado pelo médico. Eu não posso curar ele nem ele querer me curar. Esse é o nosso problema daqui, porque lá no hospital você chega, está o outro lá, oi, morrendo, e você entra o outro. Eu fiquei com meu pai lá, um com a perna quebrada, outro com o braço arrancado, outro pendurado, ninguém cumprimentou, falou comigo. E meu pai lá, oi, não queria nem saber do outro, era o cara do lado, oi, está doendo, o outro também está. Os dois estão doentes, ninguém ficou, mentira daqui. Por quê? Porque esse cara doente aqui não falou comigo. Ah, mentira daqui, porque esse doente não passou remédio. Não existe isso no hospital. É um médico, você está lá, todo mundo doente esperando um médico, uma fila enorme. Aqui está todo mundo doente. Quem é o nosso médico? Cristo. Então, todo mundo... Aí é o problema que está. Alguns se acham que é médico, né? Aí, como Jesus falou, os sãos não precisam de médico. Então, tem um médico e tem um enfermeiro, né? Para dar um paliativo. Quem é o enfermeiro desse hospital aqui? Exatamente, o pastor está aqui para... Peraí, calma, vamos lá, vamos interceder, o médico vai cuidar de você, fica calma aí, e vamos lá. Então está ali, ó, apaziguando os doentes, mas está todo mundo doente. O problema é que a gente entrar ali na porta, sentou aqui e disse, vamos embora, porque os doentes não falaram comigo. Então, quando você tiver com uma dor, for no hospital, assim que você entrar no corredor, se os doentes não cumprimentar, sai do hospital, vá para casa doente. Entendeu? Você não nem espera o médico lhe atender, já vai doer, eita, o povo aqui é muito mal educado, vamos embora. Você fica lá até o final. Então, meu amigo, se está aqui, se ninguém falou com você, se o povo olhou para você, eita, aquele ali está pior do que eu, ó. Eu estou com a perna quebrada, mas aquele ali quebrou braço e perna. Ai, fique lá também, não vai embora não, entendeu? Você não vai embora, você continua lá. Então, não importa como as pessoas olharam para você aqui dentro desse hospital, não importa como os doentes trataram você. O que importa é você ficar aqui esperando o médico dos médicos cuidar de você e tratar você. Vamos para o próximo tópico. Exatamente. Tem um verso? Não. Não tem verso. Não. Ah, sim. Vai demorar muito. É. Deixa eu perguntar a vocês. Vocês acham que pais preconceituosos geram filhos preconceituosos? Sim. Sim ou não? Olha, foi boa a resposta dele. Foi boa a resposta. Diga, Arthur. Eu ouvi.
Exatamente. Aí a gente não vai abrir muito para comentários nesses próximos tópicos, tá? É porque senão a gente vai terminar meia-noite. Vai virar uma vigília já. É, exatamente. Mas aí quando a gente faz essa pergunta, se pais preconceituosos geram filhos preconceituosos, a gente precisa atentar para o seguinte. Crianças imitam quem, primeiramente? Os pais. E aí a gente tem algumas situações que, assim, né, que eu coloquei aqui, que nós podemos, nós não, né, vocês que são pais, podem transmitir aos filhos de forma inconsciente. Por exemplo, a primeira é o quê? Quando nós somos contraditórios. A gente diz, não, olha, você precisa tratar todo mundo com igualdade. Você precisa ser tolerante, você precisa ver as diferenças e as dificuldades do seu amiguinho, do seu colega, das outras pessoas, de forma natural e considerar todas as dificuldades. E aí, quando eu li isso, eu me lembro do sermão de sábado passado. Que eu disse, eu preciso me policiar nisso quando eu for pai. Quando eu estiver lá com meu filho, no carro, no trânsito, eu não posso xingar o cara da frente de burro. Eu não posso dizer, eita, esse lerdo da desgraça está indo devagar demais. Porque... Exatamente. Porque crianças são esponjas. Eles absorvem tudo. Por mais que a gente não perceba, eles estão absorvendo. Todos os dias eles aprendem alguma coisa com os pais. Eu não é. E aí, eles absorvem quando nós somos contraditórios. A gente diz uma coisa, a gente pede para eles agirem de uma forma... Só que a gente não age de acordo. Segunda, quando nós reprimimos as dúvidas que ele tem. Vocês que são pais, já disseram um menino, sei lá, vocês estão com um menino na feira ou no shopping ou em alguma loja, que ele vê alguém sem perna ou braço assim, pai, por que ele não tem perna? E você faz o quê? O que é que você diz? Cala a boca, menino. Você reprime a dúvida da criança. Aí o que é que ela entende? Que aquilo é o quê? Que aquilo é errado. Pai, por que fulano é preto? Porque, vê, nós estamos acostumados assim, com pessoas de um tom moreninho mais claro, um degradê, um cafezinho mais claro, mais suave, um cappuccino, não sei o quê. Mas, por exemplo, de vez em quando, eu acho que eles não são daqui. Né? Ali na Presidente Vargas chegou um casal, acho que deve ser de alguns países da África, que o homem ele é bem moreno. Mas é daquele moreno que se você apagar as luzes e ele sorrir, você só vê os dentes. Ele é negro de fato. Ele é negro. Ele é negro. E aí, uma criança olha para uma pessoa dessa assim, pai, por que fulano é preto? Você diz, cala a boca, menino. Então aquilo começa a ser incutido na mente da criança como se fosse algo errado. As diferenças começam a soar de forma errada. Por que fulano não tem uma perna? Ou então por que fulano é homem e se veste de mulher? Vê. Então você precisa ter tato, e aí criança, você precisa ter todo um malabarismo para começar a explicar isso. Não, ele não tem uma perna porque ele sofreu um acidente, porque ele se machucou. Não, ele é preto porque ele é de outra região, porque os pais dele eram assim, e vem toda uma questão genética, quando for cabível você dizer isso. Enfim. Outra questão que também pode despertar preconceito nas crianças. Quando nós, enquanto pais, nos calamos diante de situações preconceituosas. Nós estamos com os nossos filhos, nós vemos uma situação de preconceito, eles observam aquilo e nós nos calamos. Nós nos omitimos a responder, a defender aquele que está sendo vítima do preconceito. Não é comigo, não é conosco, então vamos nos calar. Ele observa, ele absorve e passa por isso, e passa batido. E aí, eu trouxe aqui 2 relatos de uma psicóloga em 2 atendimentos que ela fez. Não, antes ainda. E eles absorvem também quando nós criticamos a nós mesmos. Não, essa minha barriga de 7 jantas, estou satisfeito não, estou muito gordo. E você vive aquele se martirizando. Não, eu estou muito gordo, esse meu cabelo é muito feio, esse meu cabelo de tuinha, esse meu cabelo de moita. E a criança vai dizer, não, gente, por que meu pai sempre diz que ser gordo é ruim para ele? Por que ele sempre diz que o cabelo ruim dele é ruim? Então ele vê aquilo que os pais vivem se martirizando, se corroendo com aquilo como se fosse algo ruim. Aí essa psicóloga ela tem 2 casos, 2 atendimentos. O primeiro é o seguinte: ela diz que em um determinado atendimento, uma criança ela chega chorando no consultório dela, dizendo assim que estava muito triste com um amigo dela, porque ela que essa criança não poderia mais ser amigo do coleguinha dele, porque ela descobriu que o amigo era crente.
E aí ela começou a conversar com aquele menino. Não, mas por que você não pode ser mais amigo dela? Só porque ela é crente? Como foi? Por que você chegou nessa conclusão? Disse, não, porque em casa os meus pais dizem que todo crente não presta. E aí ela foi perguntar, ela foi conversar com os pais. E os pais disseram o seguinte, que... Cadê? Sim, diz assim, que os pais possuem uma empresa e todos os crentes que já trabalharam nessa empresa deram problemas. Então, para os pais, todo crente era ruim. E isso era dito constantemente dentro de casa. Não, porque todo crente é ruim. Está vendo aquele crente que trabalhava lá na empresa? Ele era ruim. Aí, quando a criança, que tinha um amigo, soube que ele era crente, ela disse, não, todo crente é ruim. Então, eu preciso me afastar. Aí, no segundo relato, ela disse que uma criança foi atendida e ela disse que ela sentia nojo do colega porque o colega era gordo. Eu disse, mas você já brincou com ele? Você já conversou com ele? Você sabe que ele... Não, eu não gosto de brincar com ele porque ele é gordo. Aí, mais uma vez, ela vai chamar a mãe, os pais desse menino para conversar, e a mãe dizia o seguinte para ele, filho, é melhor você escolher uma atividade física e se dedicar a ela, porque daqui a pouco você pode virar um gordo, nojento, fedido e feio. Vê. A mãe diz, olha, é melhor você se exercitar, porque senão você vai ficar gordo, fedido e nojento. Aí o amigo gordo da escola fica como? Gordo, fedido e nojento. Exatamente. Porque a mãe era fitness, a mãe era da academia, a mãe era estar lá todo dia, subindo peso, o prosto pago, não sei o quê. E ela queria que o filho também seguisse a mesma linha. Olha, se você não se exercitar, você vai ser gordo e feio. Você vai ser gordo e feio. Se você continuar assim, você vai ser fedido, gordo e feio. E isso, e querendo ou não, a criança absorve isso. Menino, com menino não tem quem possa. Menino é que nem leite, quando está fervendo. Você está lá vigiando, está tudo bem. Quando você vira o rosto um segundo, o que é que o leite faz? No fogão que você acabou de limpar. Menino é a mesma coisa. Quando você menos espera, ele está absorvendo tudo o que se passa dentro de casa. Tudo o que acontece, a criança está lá absorvendo. E eu não sou pai, viu? Eu já tenho aprendido muita coisa aqui só com esse monte de coisa. E aí eu preciso me policiar nisso? Preciso me policiar. Porque de vez em quando em casa a gente comenta determinadas coisas com relação ao trânsito do carro. Não, sai da frente, burro, não sei o quê. Então a gente precisa começar a colocar isso na mente, porque daqui uns dias a gente vai gerar uma vida, e essa vida vai começar a replicar atos que os pais dele fazem. E eu não quero replicar uma pessoa preconceituosa e que sai atropelando todo mundo porque tem pressa ou então porque não tem paciência. Qual é o próximo tópico? Tem verso? Um minuto, por favor. Então, enquanto eles encontram ali, a gente vai vendo isso aí. Muito sério o que Eric falou, né? Nós temos que ter cuidado com o que falamos, né? Os pais. Porque a criança, ela vê e observa tudo, né? Então, se você faz algum hábito ou comunica alguma coisa, a criança vai ver. Então, o que é que acontece no meio cristão? Nós viemos para a igreja, quando chegamos em casa, ficamos criticando o pregador, falamos da mensagem, falamos do culto. Aí a criança está lá vindo, vem para a escolinha, volta, tal. Quando ela já está mais adolescente, está maiorzinha, aí não quer vir para a igreja. Aí você diz, eu não sei o que é que eu faço, mas eu criei meus filhos na igreja. Eu conheço uma mãe assim que tem 3 filhos, um permaneceu na igreja, mas os 2 não querem nem saber da igreja. Mas ela critica muito, muito, muito. Então, quando termina o culto, chegou lá, aí tu viu fulano, ou não sei o quê, e era conversando com a filha dela, tu viu isso, eu vi aquilo, não sei o quê, falando o tempo todo. Nem o marido e nem os 2 filhos queriam saber da igreja. Aí depois você diz, mas por que meu filho está assim? A sua comunicação, a sua crítica, o seu preconceito com as pessoas do que está acontecendo aqui, você chega em casa e começa falando isso, então eles estão observando. Quando crescer, eles não vão para essa igreja não, porque ela é desse jeito, desse, e termina não querendo mais, entendeu? E aí é complicado, é aquilo que ele falou, né? Então todo o processo que você passa vai transparecer para a criança, para os filhos, eles vão observar tudo isso. Pode continuar. O verso está lá em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E aí, o próximo tópico, que eu acredito que é os 2 últimos, né? A gente trouxe também, assim, brevemente,
um pouco das consequências do preconceito. Porque a gente fala e fala, né? Mas, de fato, às vezes a gente não tem dimensão do quanto o nosso preconceito pode prejudicar outra pessoa. E aí eu vou pegar o embalo, passa aí 2 vezes. Eu vou falar um pouco do adoecimento mental consequente do preconceito, né? É muito frequente em relatos de pessoas que sofreram algum tipo de preconceito e violência pelo preconceito, desenvolverem alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ideação suicida e diminuição da autoestima, né? A diminuição da autoestima, digamos que é assim, o primeiro, né? Porque é muito mais abrangente. Mas é possível desenvolver transtornos mentais pelo sofrimento de discriminação, violência e preconceito, simplesmente por você ser como você é, né? E aí, às vezes, a gente não tem muita noção do quanto a gente pode estar causando sofrimento a outra pessoa. Do quanto nosso comentário, a nossa piada, que parece inofensiva, pode literalmente levar outra pessoa a querer morrer, né? E assim, é bem literal mesmo, porque existem pessoas... Não basta as pessoas que sofrem preconceito serem mortas por outras pessoas, elas são levadas a elas mesmas quererem se matar, né? Então, a gente precisa, de fato, assim, ter consciência da gravidade disso, para que a gente não esteja reproduzindo lógicas que matam pessoas. Então, eu posso não ter pego a faca e matado aquela pessoa, mas toda vez que eu faço um comentário preconceituoso, eu estou reproduzindo aquela lógica. Eu estou concordando com aquilo, concordando com uma lógica, sendo cúmplice de uma lógica que mata pessoas. Então, esse é o meu recado sobre o adoecimento mental. E Eric vai falar sobre o adoecimento físico para a gente encerrar com o pastor. Rápido demais. E aí, quando a gente fala de adoecimento físico, a gente também tem que falar do adoecimento mental, a gente tem que também falar sobre o adoecimento físico. A gente diz assim, não, mas quem sofre preconceito só tem doença, só sofre um dano mental. Na verdade, não. Quantos aqui já sentiram medo? Medo. Já levaram a carreira de um bandido? Já? De um doido, de um bandido? Já levou a carreira de um assaltante numa bicicleta? Enfim, o que é que acontece? Quando você está numa reação de luta e fuga, o que é que o corpo faz? O corpo manda um sinal lá para o hipotálamo. O hipotálamo ele começa a fazer uma descarga hormonal no corpo para preparar para uma luta e fuga. O que é que acontece? Os olhos entram em midríase, os olhos, que é pequenininha, a pupila dilata para você enxergar melhor. Diz assim, olha, intestino, se tiver comida aí, pode parar de digerir. Pare de digerir. Os vasos sanguíneos começam a contrair para aumentar a circulação sanguínea. O coração começa o quê? A disparar. Os brônquios se abrem para você respirar melhor, porque a função do corpo é lutar e fugir. É tanto que quando a gente passa por um estresse, ou então a gente passa por um medo, uma ansiedade, você diz assim, passou até o quê? A fome. Porque o comando do cérebro é esse. Nós precisamos colocar toda a energia do corpo nos vasos sanguíneos para alimentar o corpo de sangue, para suprir o déficit de sangue, aumentar a oxigenação do cérebro para pensar mais rápido, para lutar e fugir. O corpo se prepara para uma luta. Aí passa essa luta, passou o medo, passou tudo isso, e isso é a mesma coisa que acontece com as pessoas que sofrem preconceito. Quando você sente um medo, a pessoa que sofre um preconceito, ela entra num estado de estresse, tão quão uma pessoa que levou uma carreira de um bandido, que levou uma carreira de um cachorro, que viu um tarado correndo atrás dela. É a mesma descarga hormonal. Só que aí, quando passa a descarga hormonal, o corpo ainda continua sofrendo os efeitos dessa descarga de hormônios. Os vasos ainda continuam contraídos. E aí outra coisa que é importante salientar é que nessa reação de luta e fuga, o corpo diz assim, olha, todo o sistema imunológico, parem de fazer o que vocês estão fazendo e vamos concentrar nossas energias em correr. Só que quando passa esse período, o sistema imunológico ainda está sem energia. Se eu parei, o estímulo estressante parou aqui, mas todo o corpo ainda passa dezenas de minutos preparado
para correr e para fugir. Aí o sistema imunológico, ele é deprimido, o coração continua trabalhando muito, e toda a energia que estava acumulada na gordura, lá nos depósitos de glicose, são canalizadas que não foram usadas, elas voltam a circular. Só que esse é o problema. Quando a gordura que foi queimada para você juntar energia, ela foi dissipada do tecido adiposo, ela fica lá correndo pelo sangue. E como ela não tem onde se depositar mais a insulina, ela começa a se acumular. Então, pessoas que sofrem preconceito, pessoas que sofrem o estresse do preconceito, elas têm tendência ao quê? Diabetes, pressão arterial e estão mais sujeitas ao adoecimento por doenças infecto-contagiosas. Por quê? O sistema imunológico foi preparado para lutar, foi drenada toda a energia. E quando você precisa da energia do sistema imunológico, acabou-se. Agora imagine um preconceito diário. Você todo dia sofrendo pressão por ser negro, por ser homossexual, enfim, inúmeros preconceitos. Então você está mais sujeito a doenças cardíacas, diabetes e... Qual foi o último que eu disse? E doenças imunes. Aí vocês, não, mas preconceito é uma coisa tão simples. Não é. Pessoas que sofrem preconceito estão mais sujeitas ao adoecimento físico. Só por esse esqueminha que a gente não vai entrar nos nomes porque a gente não tem tempo. É um tal de adrenocorticoide, de insulina, de acetilcolina, enfim. São muitos transmissores que estão envolvidos nessa cadeia de adoecimento. Então, quando a gente entra nesse mérito do preconceito, a gente vê que as palavras que nós dizemos, as caras tronchas que nós fazemos com determinadas pessoas, levam mais do que um incômodo momentâneo. Eles levam a um incômodo que se transforma numa doença mental e, posteriormente, numa doença física. E isso é algo terrível. E aí, nós tivemos 2 perguntas, né? E aí a gente vai responder brevemente e o pastor vai encerrar e teremos um louvor. A primeira aqui: se sabemos tudo, por que insistimos no preconceito? Né? Porque quando nós falamos de mudança pessoal, a gente precisa, primeiro, se dar conta de que tem alguma coisa errada, querer mudar, acreditar nessa mudança, para poder a gente conseguir sentir essa mudança e levar para a prática. Então, tem todo um processo mental até chegar na prática. E se em algum desses momentos você tem um impasse, você engancha, você não vai chegar na prática, né? Então, a gente sabe muito, mas em alguns momentos a gente só ouve a teoria e não traz para a gente. Então, se eu estou ouvindo tudo isso aqui, mas eu não realmente parar, quando chegar em casa, para pensar, poxa, qual é o meu preconceito? Se eu não fizer esse exercício, eu não vou me dar conta de que eu tenho preconceito. Se eu não me der conta, eu vou continuar reproduzindo esse preconceito sem perceber. Se eu me der conta, eu ainda tenho que querer mudar esse preconceito. Então, eu posso reconhecer e dizer, não, eu reconheço, mas está tudo bem, eu não quero mudar ele. E se eu quiser mudar, ainda tem todo o processo de fato, sentir essa mudança, ou seja, deixar de sentir o incômodo, deixar de sentir a raiva, deixar de sentir a hostilidade, para poder eu deixar de praticar. Então, é por isso que, mesmo sabendo tudo, às vezes a gente insiste no preconceito. E aí, a outra pergunta, bem sucinta, ela diz assim: por que existe preconceito no mundo? E aí, a gente pode responder essa pergunta pelo simples fato do preconceito ser também um pecado. A gente pode dizer isso. Ele surgiu e está intrínseco dentro da gente, né? Algo que a gente sente por ser pecador, né? Então, até Jesus voltar, vão existir preconceito e pessoas preconceituosas. Que essas pessoas não sejam nós, né? Nem sofrendo preconceito, nem fazendo preconceito com outras pessoas, porque a gente está aqui por um motivo, né? Que é a luta contra o pecado e ele em todas as suas formas, inclusive na forma de preconceito. Então, que a gente possa ter isso em mente. E aí o pastor vai fazer um encerramento e a gente vai ter um louvor. É isso aí.
Então, muito bom, né? Parabéns vocês terem ficado até agora. Parabéns aí, equipe de jovem aí por essa programação, né? Tem sido uma bênção por fazer desse formato também, né? Foi muito bom. Creio que vocês gostaram também. Mas nós vamos ler aqui Romanos capítulo 12, verso 2, que é o tema aí da semana. Romanos 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui diz que nós não devemos nos conformar com esse século e devemos renovar a nossa mente, né? Pela renovação da nossa mente, diz aqui a Bíblia, né? Que nós devemos renovar a nossa mente e entender, né? Se nós estamos com preconceito, se estamos com coisas que prejudicam as pessoas, né? E é muito forte o preconceito, e ele pode ser também até no formato de brincadeira, né? Porque às vezes a gente diz, não tem preconceito não, mas fica tirando onda com, não, estou brincando ali. E aquilo ali, às vezes a pessoa está rindo, mas depois isso vai afetar a parte física, vai afetar o emocional, porque eles vão para casa e vai pensar, pô, todo mundo fica tirando onda de mim, do meu cabelo, todo mundo tira onda de mim com isso. Então isso vai afetar o físico, o emocional e também o espiritual, né? Então que nós cristãos, né, devemos renovar a nossa mente e não estar conformado com as coisas desse século e nem com o pecado e com as coisas que parecem ser normal no dia a dia, mas para nós devemos ser diferentes, devemos ser um cristão e seguir e entender qual a boa vontade e agradável vontade de Deus para a nossa vida, né? Que Deus nos abençoe. Deixa tuas armas no chão. O teu abraço é melhor. Lembra que somos irmãos e o Pai nos pediu para darmos as mãos. Sem mais ataques no olhar, o teu sorriso faz bem, como se abrissem janelas, deixassem a vida de novo entrar. Só o amor sabe ensinar, com amor vai me ensinar. Então, cuida de mim, que eu cuido de você. Eu serei tua força, você meu escudo fiel, pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. Castelos, fazer estradas ou tudo apagar. Seja a sua vida amor, não só palavras em vão, que nossos
passos na terra, só deixem as marcas que Cristo deixou. Então cuida de mim e eu cuido de você. Eu serei tua força, você meu escudo fiel. Pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. Som. Isso aí, verdade. Música linda, né? Cantada aí, foi fantástico. Né? E parabéns aí pelo louvor. Continue firme, ensaiando e cantando, né? Nesse momento, vamos ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração para a gente encerrar toda a programação, né? E finalizar o restante amanhã, né? Isso. Amanhã, conclusão final da semana aí. Novamente. Oremos. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por toda a programação. Te agradecemos pela semana, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu, pela semana aí, dessa semana de oração jovem, por todos os jovens que o Senhor trouxe até esse lugar, e também por todos os jovens que estavam envolvidos, Senhor Deus, e estão envolvidos nessa semana, nessa programação. Que o Senhor derrame bênção especial na vida de cada um deles. Abençoa o grupo de louvor, que eles continuem ensaiando e usando o dom e o talento deles para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos leve para casa em paz, abençoa a Tua igreja, abençoa cada visitante que veio para esse lugar, que o Senhor nos dê uma noite de descanso em paz e que amanhã, Senhor Deus, nós possamos estar na Tua casa de oração para poder louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só amor sabe ensinar. Então cuida de mim e eu cuido de você. Eu serei tua força, você meu escudo fiel. Pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. Então